Boa tarde a todos. Cumprimento os senhores vereadores, público presente, secretário, servidores e a imprensa. A Câmara Municipal de São José do Rio Preto reúne-se nesta tarde atendendo a solicitação do secretário municipal de Planejamento, professor Orlando José Bolsoni, em conjunto com a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, para realizar audiência pública e apresentar a proposta da Lei de Diretriz Orçamentária Anual do município, a LDO, exercício 2025, e apresentação da execução do Programa de Metas, exercício 2023. Essa audiência está sendo transmitida pela TV Câmara, canal 4 da NET, e canal 28.2, sinal aberto. E, nesse momento, passo a palavra ao nobre secretário de Planejamento, professor Orlando Bolsoni, e os demais servidores para as suas explanações. Obrigado, presidente Anderson Branco. É uma honra estarmos aqui, uma alegria. Acho, salvo engano, é a 20ª ou 21ª vez que eu estou aqui, né? E muitos de vocês nós nos encontramos aqui. Então, uma saudação especial ao presidente, uma saudação ao vereador Jean Charles, que mesmo quando não era membro da comissão, ele sempre participou de forma ativa dos debates. Uma saudação ao vereador Pedro, também, no mesmo caso. Saudação ao vereador Rossini Diniz, a honra que nós somos da mesma origem, presidente. Nós nos criamos lá no Jardim América, quando lá era o fim da cidade. Uma saudação. Saudação, eu tenho que esticar o pescoço. Uma saudação ao vereador, ao estimado vereador Bruno Moura. Eu estou acompanhado também do secretário Rodrigo Mestre, juntamente da servidora Shaila. A nossa equipe tem a Sandra, que coordena o orçamento da cidade, vocês já conhecem, tem excelentes relações com ela. Estou acompanhado da Márcia, que é a chefe de gabinete da Secretaria de Planejamento, Planejamento Estratégico, Ciência, Tecnologia e Inovação. A nossa saudação ao vereador Cabo Júlio, que é membro também da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. Ao Vilmar, que também trabalha na execução do orçamento, acompanhado do Vinícius também, que já há mais de 20 anos ele faz um trabalho de pesquisa, um dos grandes técnicos eu diria que do país, assim como toda a equipe, uma pesquisa em especial estudo das receitas públicas municipais. Eu estou acompanhado do William Mack, que é um técnico especialista em questões sociais e coordena diversos programas da prefeitura, assim como da GIC, está ao fundo colhendo as assinaturas dos presentes que nos vão à visita, e do chefe de gabinete da Secretaria, de vice-prefeito, que é o Tarso Baglioni. Nós vamos dividir essas falas e vamos procurar ser o máximo de objetivos possível. Então, primeiro, nós vamos apresentar, conforme acordado com o presidente, o Programa de Metas. O Programa de Metas é uma legislação que Rio Preto é uma das poucas cidades que continuou fazendo o seu programa exigido por lei. Veja que também é representante do vereador João Paulo Rio. E vereador Renato, também do Renato Pupo. E do Bruno Marinho também, que está lá no fundo. Então, o que acontece? São José, meu amigo, você está... Eu fui às águas profundas e você está em águas superficiais. Então,
Não, você sabe que quando eu cheguei na Assembleia, eu fui a primeira vez lá, eu fui eu tive a última votação, não sei se vocês lembram, eu tive 32 mil votos, quando o primeiro teve mais de 200 mil, né? E então eu fui o último, mas em algum tempinho eu estava entre os 9 que tinham alguma influência na Assembleia. E você é um dos... Exato, você é um dos mais influentes. Eu lembro da gente fazer campanha com uma grande cabo eleitoral que ainda não votava, que era chamada Rafa. Então, eu falava o seguinte, então, até para exame dessa casa, então, Rio Preto é uma das poucas cidades que continuou tendo um programa de metas como uma lei. Então, a lei própria, ela se exige, viu, Peixão? Além de toda a legislação obrigatória pela Constituição, ela também se exige e faz uma programação de metas. E essa programação de metas, ela é dividida em três eixos. Então, primeiro, são 357 indicadores que podem ser avaliados, que são divididos em 3 eixos. Então, no eixo de desenvolvimento institucional, que é o que dá suporte para a administração, no eixo de desenvolvimento urbano e ambiental e o eixo de desenvolvimento social. Ao longo da apresentação, que vai ser rápida, vocês vão observar que, no caso de São José do Rio Preto, predomina já há algum tempo o eixo de desenvolvimento social. Pode passar. E aí vocês observam, então, esses eixos de desenvolvimento institucional, desenvolvimento urbano ambiental e desenvolvimento social, foram adequados em 2021, numa sessão, inclusive, aqui também dessa comissão, Peixão. Lembro que você tinha enviado o representante, mas lembro que estava vereador Jean Charles, vereador Pedro e o nosso presidente. Foi quando apresentamos pela primeira vez que nós seríamos uma das primeiras cidades, provavelmente a primeira do interior, que ia trabalhar sobre a égide dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, visto que Rio Preto foi a primeira cidade do interior. Primeiro foi a cidade de São Paulo e depois São José do Rio Preto foi a primeira cidade a trabalhar dentro dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU. Então, tudo nosso trabalho, então, não só do programa de metas, também o orçamento, também o PPA, foi feito em função de metas da ONU. Então, agora, a partir de agora, o que nós vamos fazer agora? Eu vou pedir para o William apresentar 2 tópicos, a Márcia apresentar um tópico para ver o funcionamento do processo. E o relatório ele vai ficar disponível para todos os vereadores. Em passado esse período, presidente, aí nós vamos entrar na questão da lei de diretrizes orçamentárias. Vai no slide 20, fazendo favor. Isso. Boa tarde a todos os presentes. Boa tarde, presidente da mesa, vereador Anderson Branco. Na pessoa do senhor, cumprimentar aqui os demais vereadores, representantes aqui do Poder Público, representantes aqui do nosso Legislativo, parabenizar a presença, casa cheia, né, presidente? Muito bacana ver realmente as pessoas participando desse momento. Hoje, se eu tivesse que falar para alguém, né, o que a Prefeitura de Rio Preto faz, qual documento você indica para mostrar o que o Poder Público faz? Deixa eu só sair aqui para não dar microfonia. É esse aqui. É um documento técnico, analítico, ele apresenta resultados para que a própria população, para que as próprias instituições possam avaliar, possam cobrar e possam medir o trabalho da Prefeitura de Rio Preto. Sem viés. Aqui, nós não estamos só focando nas coisas que são um sucesso e também não estamos só focando nas coisas que precisam ser melhoradas. É o resultado realmente métrico daquilo que o governo se propôs a fazer. E ele é extremamente importante porque é uma ferramenta exatamente de materializar
os programas de governo. Então, tudo aquilo que é colocado, né, durante a proposta de apresentação de um plano de governo, das ideias, tudo aquilo que poderá ser implementado e debatido, ele é com a previsão na nossa lei orgânica, né, ele está rígido, está fixo, que isso vai ter que ser transformado em metas e a sociedade vai ter aí a obrigação e a capacidade de acompanhar esse cumprimento. Tá? Então, por isso essa importância, por isso essa ênfase, né, para que a gente participe, tenha noção, tenha consciência desse material aqui. Tá bom? Ele é bem completo, são mais de 80 páginas, né, Sandrinha? A Sandrinha, a equipe da Coordenadoria de Planejamento, tem um trabalho aí árduo para compilar todos esses dados que chegam da prefeitura toda. Como de praxe, né, a gente costuma aqui elencar só alguns exemplos, mas em caráter didático mesmo, para explicar para vocês como ele está organizado. Não daria para a gente abordar aqui todos os indicadores, todos os programas, né? Mas, por exemplo, eu escolhi aqui o mesmo que eu falei o ano passado, então vou repetir até para ter aí uma comparação histórica. Em relação aqui ao desenvolvimento urbano e ambiental, dentro da Secretaria de Agricultura, o programa Alimenta Rio Preto. Tá? Tudo isso, conforme o Bolsonaro falou, está estruturado de acordo com o PPA, de acordo com os ODS. Realmente existe uma estruturação, né, para que nenhuma ação entre aqui de maneira perdida. Ela tem um porquê, ela tem um fundamento de ter sido pensada e estar aqui. Então, o programa Alimenta Rio Preto, só para explicar um pouquinho, né, de maneira bem superficial, claro que é de responsabilidade da Secretaria de Agricultura, a gente está sendo aqui só o porta-voz, mas ele, inclusive, foi premiado pelo SEBRAE como uma iniciativa, né, de empreendedorismo, justamente por fortalecer a agricultura, né, do pequeno produtor. Basicamente, ele une as pontas, ele faz a aquisição de alimentos, e isso ele faz de mais de 200 pequenos produtores e agricultores familiares aqui do nosso município, cooperativas, né, de produtores, faz a aquisição desse alimento através do PA, Programa de Aquisição de Alimentos. O Banco de Alimentos faz a captação também de alimentos que, por exemplo, foram doados aí por grandes redes de supermercados, às vezes alimentos ali do SEASA, que talvez não tenha a aparência ali para ser comercializado, mas está em condições, né, de ser consumido. O Banco de Alimentos faz toda essa recepção, essa triagem, e aí é feita a destinação, então, desse alimento, né? E em várias frentes. Nós temos aqui famílias que são atendidas com as cestas de frutas, legumes e verduras. Então, diversas instituições sociais no município, com certeza vocês devem conhecer várias, fazem lá a famosa entrega da cesta de legumes, né? Vem exatamente aqui. Aqui, essas cestas básicas são entregues, né, são, na verdade, aí, avaliadas e referenciadas pela Secretaria de Assistência. Então, todas as pessoas que estão em condições, né, de vulnerabilidade por insegurança alimentar, elas passam por uma avaliação na assistência e aí elas recebem essas cestas básicas aqui. Então, para vocês verem, a unidade de medida é a quantidade, existe a meta e existe o valor realizado, né? Então, aqui, para esse indicador aqui, a meta anual do ano passado era de 135 mil cestas, né? Foram atendidas 111 mil cestas. Toda vez que fica abaixo, aí a própria Sandrinha pode também explicar um pouquinho melhor, a secretaria está disponível para explicar, existe uma justificativa do porquê ficou abaixo, porquê ficou acima. Muito provavelmente aqui, essa métrica de 135 mil havia sido pensada ainda com resquícios do período da pandemia, e que aí a situação do município economicamente melhorou, consequentemente também essa situação de vulnerabilidade ela diminui, então a demanda ficou um pouco menor, tá? Por isso que tem essa diferença. E a ação aqui nós temos vereadores que atuam, a ação das ONGs. Com certeza, né? São diversas parcerias que fazem também esse trabalho em complemento, que tudo isso está dentro aqui da ação. Refeições servidas, né, que também são encaminhadas aí a essas instituições, os lares de idosos, por exemplo, as ILSPIs recebem diretamente alimentos dentro do programa Rio Preto. Deixa eu pegar uma aqui, ó. Aquisição, né, de gêneros alimentícios da agricultura familiar. Então, exatamente aqui, aquilo que vem do pequeno produtor, né, dos cooperados, ali, da agricultura de pequeno porte, não dos grandes produtores. Então, aqui, a meta, né, é que 38% aí de tudo que fosse adquirido viesse. Lá ficou mais que o dobro, né, 74%. Então, a gente vê exatamente aí a prioridade que o governo está dando para fortalecer esse empreendedorismo local, né? Isso é muito bacana.
E aqui a gente tem também, né, talvez aqui tem a maior quantidade, a alimentação escolar. A merenda escolar também vem desse programa. Então, a meta era o fornecimento aqui de praticamente aí 21 milhões, né, de refeições, contando aqui o café da manhã, o almoço, o lanche da tarde, assim por diante, tudo que é oferecido nas escolas. E aí esse número ficou um pouco acima, né, 23.731.000 refeições, tá bom? Então, só para vocês terem uma noção de como o programa está estruturado, de como o relatório está estruturado, e aí eu vou pedir para a Marcinha agora dar mais um exemplo para nós aqui, falar lá do nosso trabalho no parque. Marcinha, por favor. Boa tarde a todos, vereadores, Anderson Branco, presidente, Bolsoni, equipe da Sandra, todos os demais presentes. Sobre o Programa de Desenvolvimento Industrial e Tecnológico, né, que é o nosso CIDS, nós temos alguns números bastante consideráveis, né, principalmente no Parque Tecnológico, onde a nossa meta anual de empresas era 44. Hoje, o parque está com 61 empresas. Né? Hoje, esse é o dado de 2023. Então, foi superado as expectativas. Né? A taxa de ocupação, obviamente, também foi superada. A meta era 75%, chegou-se ao número de 81% de ocupação. Justamente por conta desse aumento, foi também ampliado as consultorias, tanto de inovação quanto na área de gestão. Né? De 2.400 horas de consultoria, foi quase mais que o dobro aí, né? Então, superou todas as expectativas no ano de 2023. Tá? A taxa média de ocupação, né, no Distrito Tecnológico tinha-se como meta 50% no ano de 23. Aí foi um pouquinho menos, deu 33%. E os distritos de empresas no Distrito Tecnológico. Em construção. Exatamente, em construção. Exatamente. Quantos que tem em construção? Hoje nós estamos com 2 empresas em funcionamento, né? Deve ter lá uma meia dúzia construindo, as demais aprovando o projeto. Tem estágios, né? Porque cada empresa pega no momento diferente. São concorrências, então a primeira concorrência foi no ano de 2020 e a partir daí foram se vendendo áreas para viabilização. A gente está, inclusive, com um processo em trâmite aqui na Prefeitura para abrir um novo processo licitatório. E também temos a taxa de ocupação nos distritos e mini-distritos industriais e no Ecoparque. No programa de mini-distrito e distrito industrial, a Prefeitura ela não dispõe de área para venda. Tá? Toda a ocupação está plena. Hoje, graças a Deus, está consolidado esse programa. Temos ainda disponível área no Ecoparque Empresarial Norte, onde a gente vem trabalhando agora para que as demais atividades que não estejam inseridas no parque tenham essa opção de ocupação no Ecoparque Empresarial Norte. Ok? Estou à disposição. Alguém quiser fazer alguma pergunta? Obrigada. Não, tranquilo, né? Agora o secretário está com a palavra, né? Não, tranquilo, então. Pode ficar à vontade. É que eu ia fazer as 2 apresentações, aí no final a gente vai... né? Não, tranquilo. Pode pela oportunidade. Microfone. Você vai fazer, Peixe? Não, pode ficar à vontade. Tranquilo. Tá, não, tranquilo. Então, agora... Passando. Agora nós passamos a LDO. Eu vou pedir para a Sandra fazer a apresentação inicial. Depois o Vinícius, que estuda receita, vai explicar a composição da receita. O Vilmar vai falar dos diversos programas e também o Vilmar vai falar das despesas. Ok? Lembrando aqui, desculpa aí, assim como eu esqueci, na hora eu fiquei olhando aí só na parte superior do meu óculos e eu não dei atenção ao Peixão. A pessoa importantíssima nesse processo aqui
é a Juliana. Nós temos duas Julianas. Temos uma secretária executiva lá do Parque Tecnológico e a Juliana é quem nos dá suporte, inclusive, nas redações, ajudou a apresentar esse material, fez o acompanhamento da lei, da Lei de Diretrizes Orçamentárias já do ano que passou e desse ano. Então, por isso que eu esperei o momento correto para fazer a apresentação. Então, a Lei de Diretrizes Orçamentárias teve uma participação efetiva da Juliana, que está apresentando. Sandra. Boa tarde a todos. Queria agradecer a presença dos vereadores, de todos os presentes. E hoje eu vou falar pouco. Eu vou delegar para a minha equipe, né, que realmente foram as pessoas que trabalharam. Eu só coordenei. Eles trabalharam efetivamente em cima desses dados, que foi o Vinícius, que trabalhou com a receita, a previsão de receita, e o Vilmar, né, que é o nosso professor lá da Escola de Gestão, que trabalhou com a despesa, os programas, né? Fiquei mais no suporte do pessoal. Então, eu vou pedir para o Vinícius já falar sobre a receita para vocês. Melhor parte, né? O dinheiro. Não, tinha que ser mais. Boa tarde a todos, né? E a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela é uma, vamos dizer assim, uma prévia da LOA, que é a lei orçamentária, depois que vai ser executada, né, a cada ano. E temos vários... a gente começa elaborando a LDO fazendo a previsão da receita, porque a despesa ela tem que sempre ser casada com a receita que vai ser prevista, né, para aquele ano e para os anos seguintes. E é interessante a gente falar sobre a LDO, porque é uma prévia da LOA, porque a gente faz essa previsão inicial agora no primeiro trimestre, né, no primeiro semestre. E quando a gente vai elaborar a LOA, fazemos uma revisão disso aí, né? Mas os números ficam próximos, né? A gente tenta acompanhar os indicadores da economia o melhor possível, de maneira que essa previsão inicial já dê um direcionamento mesmo de como vai ser o orçamento do ano seguinte, né? E como vai ser a LOA, né? Que é a lei principal, que vai ser a execução do orçamento, né? Porque a gente já vai saber, né, como é que vai ficar. Então, é isso. Então, a gente faz uma análise, né, extrai os valores dos anos anteriores, porque dos balanços, né? A gente extrai as previsões de inflação oficiais fornecidas pelo Banco Central, né, pelo IBGE também, os dados da dívida pública, quais são os valores da dívida pública atual, e fazemos uma estimativa, né, de acordo com os novos empréstimos que estão sendo contratados e previstos, né? Então, já para ter uma ideia de quanto vai ficar essa dívida e quanto vai ser necessário para pagar a dívida, né, ao longo dos próximos anos, né? Usamos os índices de inflação, né? E as legislações municipais, enfim, que impactam diretamente na previsão da receita. Bom, resumidamente, essa é a previsão da receita que vai na LDO, né? Então, veja bem, ela é coerente com o que vem acontecendo, né? Em 2023, nós tivemos uma realização de receita consolidada. Aí a gente tem que dizer que entra a prefeitura e a administração indireta, né, que compõem essa previsão de receita. A administração indireta, no caso, SEMAI, Rio Preto Prev e ENCOP, né? E mais a administração direta, que é a prefeitura. 2023, a gente teve uma arrecadação de quase 3 bilhões, né? 2 bilhões 950 milhões, né? Nós temos orçado para 2024 3 bilhões 120 milhões, números redondos. E aí, o que a gente previu para 2025, 2026 e 2027, consolidado, estão lá, né? 3,3 bilhões, 3,63 bilhões e 3,79 bilhões. Ou seja, é um crescimento, né? E é um crescimento que está de acordo, vamos dizer, não existe uma grande variação nem para mais nem para menos, ou seja, indicando que realmente o orçamento ele está sendo feito uma previsão
razoável e uma previsão, vamos dizer assim, tecnicamente muito bem feita, né? Porque a gente não pode nem prever um valor muito superior ao que vai ser arrecadado, nem um valor menor, né? Porque daria uma distorção muito grande no orçamento e um problema muito grande depois na execução do orçamento, tá? Então, aí nós temos os números consolidados, são esses. Falamos que a gente prevê 2026 e 2027 já agora, porque a legislação exige isso, né? Quando nós fizermos a próxima LDO, o ano que vem, a gente vai fazer de novo uma previsão para 2027, que vai ser revista, e aí a gente vai prever para 2028, né? Acrescenta o ano seguinte, sempre para os 3 anos seguintes, né? Então, a receita consolidada é essa, tá? O próximo slide. No caso de 2025, né? A receita consolidada da administração direta e indireta é essa, 3 bilhões, 297 milhões, 263.600, né? Esse número que a gente vai fazer uma revisão agora em setembro na LOA, né? Pode ser que esse número permaneça o mesmo, pode ser que esse número aumente um pouco, né? Se realmente houver um indicador de aumentar, ótimo, né? Porque a gente vai prever um valor maior, se assim vier a acontecer, né? Isso vai se refletir no orçamento, liberando mais recursos, né, para todas as ações aí do município. A previsão da receita, agora essa receita consolidada, né, como eu falei, a prefeitura é a maior parte, cerca de 75% do total, né, 2 bilhões 461 milhões. A Rio Preto Prev, isso nós estamos falando de 2025, tá? Rio Preto Prev, 411 milhões, é a parte que cabe a Rio Preto Prev na previsão. O SEMAI, 423 milhões. E o ENCOP, né, 2,2 milhões. A receita de cada uma desses órgãos, né, que compõem aquele todo lá dos 3 bilhões 200 e... Próximo. No caso da prefeitura, aí agora a gente dá uma... a gente vai observar, né, que aqueles 2 bilhões da prefeitura ali, 1 bilhão 721 é a fonte 1, que é aquela fonte de recurso que a gente distribui livremente, né, entre aspas, né, porque a gente tem algumas vinculações como saúde, educação, né, percentuais obrigatórios, mas é a fonte 1 que a gente distribui livremente entre as secretarias. E as outras fontes que compõem o orçamento, fonte 2, que são recursos estaduais, elas são vinculadas, né, porque esses recursos são transferidos pelo governo estadual, fonte 5, governo federal, fonte 7, operações de crédito, e elas já têm as destinações delas vinculadas, né? Por exemplo, o dinheiro que vem do SUS, que é fonte 5, ele fica vinculado lá na saúde para aqueles programas lá obrigatórios, assim como os recursos do governo estadual, fonte 2, os fundos próprios, fonte 3, são vinculados também. Exemplo de fonte 3, as multas de trânsito. Tem uma arrecadação e ela é vinculada àquelas ações ali, né? Não pode pegar aquele dinheiro e gastar livremente, não, né? Então, os fundos que são fonte 3 também são recursos que ficam vinculados àquelas ações, né, próprias deles. Fonte 5 federal. Fonte 6 são convênios, basicamente aí é o convênio do SAMU, que é um convênio regional, né, que o SAMU atende Rio Preto e as cidades aqui próximas, né? Então a gente recebe um pouco de dinheiro também, mas fica vinculado, então, ao atendimento do SAMU. E a fonte 7, operações de crédito, empréstimos, né? Então, os empréstimos são feitos já com destinação, né, vinculada própria para determinadas, né, operações aí, né? As receitas vinculadas, então a gente tem um resumo aí de como elas estão, né? Então, secretaria, a fonte 1 está lá em cima, 1 bilhão 721. Aí todas as secretarias municipais que têm recursos vinculados, né? Então a gente tem um resumo aí para ter uma ideia de como que fica isso. Por exemplo, a Secretaria de Saúde, ela espera, né? Porque tudo que a gente fala aqui são previsões, né? Estimativas, né? Do que a gente espera receber. Então, a Secretaria da Saúde, por exemplo, ela espera receber, né, 65 milhões do governo estadual, fonte 2. Ela tem 3 milhões de recursos do fundo, que basicamente é a vigilância sanitária, multas que são, né, são impostas, né, então ficam vinculados a determinadas ações.
espera receber 170 bilhões do governo federal, que é a fonte 5. Milhões, isso. 5 milhões, que é o SAMU, né, que é a fonte 6. A Secretaria da Educação, por exemplo, ela espera receber 297 milhões, classificado como fonte 2, que a maior parte disso aí é o Fundeb e o QESE, né, que compõe a maior parte desse valor aí. E também 25 milhões de fonte 5, né, do governo federal, que são programas de transporte e tudo mais, né? Isso, QESE também, exato, QESE. Secretaria de Obras espera receber, a maior parte, fonte 3, 50 milhões, né? Isso aí, a maior parte disso aí é o Fundo de Iluminação Pública, que é cobrado na conta, quase que 90%, né, desses recursos aí previstos aí na fonte 3, né, que cobra na conta de luz de cada um de nós, né, esse dinheiro vem para a prefeitura. TIP, né? Isso, a TIP, exato, Fundo de Iluminação Pública. A maior parte desses 50 milhões é isso aí, o TIP. Secretaria eu estou falando só os maiores, né? Secretaria de Trânsito, fonte 3. A maior parte disso aí é o fundo das multas, né? Das multas de trânsito também. A Secretaria de Agricultura, aquela fonte 5 ali, transferência para o programa de alimentação do governo federal, né? Que depois comprar os alimentos para fazer a merenda escolar, né? E aí as outras secretarias, né, com cada um com suas fontes vinculadas ali, mas as principais são essas aí mesmo, né? Da saúde, principais assim, num volume maior, né? Um volume maior que compõe, né, da educação. Pode abrir a da saúde ali. Abre a da saúde, isso, olha lá. Então, isso, né, quando vocês veem isso aí, a gente, tipo assim... Tem o detalhamento, né, lá. Detalhamento, a gente não tirou esse número de algum lugar. Tem portarias, então, por exemplo, na fonte 2 ali está descrito tudo que vai vir, de onde vai vir, a fonte quais são os programas lá. Então, na hora que você vai fazer um detalhamento de receita, é uma planilha enorme, né? Então, a gente ali, aquela outra, é uma condensação. De vários lugares. Né? Sim, Isso. Tá, aí fica, exato, é o que eu falei. As fontes vinculadas, elas amarram com a despesa exatamente no mesmo valor, né? Então, a gente não tem margem, né? Nem pode, né, por lei, você não pode tirar um recurso que é de uma fonte vinculada e jogar numa outra fonte e usar. É só a fonte 1, que essa fonte de livre. A própria fonte 1, quando a gente faz, ali a gente tem um total, mas é feita uma análise, que nem vocês estão vendo aí, dos recursos de fonte 1, receita por receita, histórico, né? Para a gente chegar nos valores que dão aquele total, né? Então, a saúde está aí, exatamente, como a Sandra falou, um detalhamento aí de todas as receitas, né, vinculadas de fonte da Secretaria da Saúde, né? E depois, essa lá, fonte 2, 3, 5 e 6. Depois, as fichas de despesa, elas são vinculadas com essas mesmas fontes, de maneira que o total da despesa vai bater com aquilo que está previsto ali por fonte. A impositiva é fonte 1. É fonte 1. Só que está amarrada. A impositiva está na Secretaria de Planejamento, né? E a saúde. E 50% na saúde, que aí, à medida que as emendas forem chegando, vão sendo aí destinadas, né? Conforme os vereadores vão. Pode voltar lá, Ju. Clica na educação também, Juliana, por favor. Olha lá. Educação, como eu falei, a maior parte é o Fundeb, 295 milhões, né? E o QESE Federal, como o professor Bolsonaro falou, 19 milhões, né? Olha lá. E as outras, né? Programa de... QESE é a quota salário educação, que chama. É um dinheiro que vem, né? Também é percentual, conforme o número de alunos, e tem uma destinação específica só na Secretaria de Educação, né? Não pode QESE, só investimento. Clica na Secretaria de Transporte lá, fazendo um favor, ô, Ju. Trânsito, isso. Olha lá. Basicamente, a totalidade é o fundo de multa lá. Multas previstas, 53 milhões, a arrecadação de multas. E 1 milhão, que é uma previsão porque esse dinheiro vai entrando e não é gasto tudo uma vez, né? Vai sendo aplicado e vão gerando os juros.
Hã? Sim, gasta lá mesmo. Os recursos do dinheiro que são aplicados, né, no banco, eles ficam, ficam disponíveis para a mesma ação, né? Tem que ser assim, né? E são os principais, é isso, né? Lá. Podemos ir para o próximo. Então, olha lá, previsão de receita de fonte 1, de novo, repetindo, né? Só me permitir, Sim. Para não pairar dúvidas, os recursos, eu estou ficando fazer exercício. Os recursos que são, que a gente pode chamar de limitadamente discricionários. Por que limitadamente? Porque tem que ter um mínimo de gasto na educação de 25% e um mínimo de gasto na saúde de 15%. Então, esses recursos limitadamente discricionários, ou seja, onde há uma certa flexibilidade para a administração exercitar o seu trabalho, então, na realidade, esse é o orçamento real. Que, às vezes, por exemplo, a Rio Preto Prévia, quase 500 milhões, ou aproximadamente 500 milhões de reais. Só que esse recurso ele não é em forma, né, ele é uma despesa para a prefeitura. Então, esse é o valor discricionário. Daí, que foi a pergunta do vereador Peixão, então, desses recursos que nós vamos, 30 milhões são separados para as emendas. Desses 30 milhões, como a legislação aprovada aqui na Câmara, 15 são vinculados à saúde, pela legislação que vocês prepararam, e 15 milhões nós arredondamos para cima, e 15 milhões nós deixamos no planejamento, dentro de uma estratégia que aí eu quero cumprimentar tanto os vereadores quanto as secretarias que trabalharam juntos, nas casos da Secretaria da Fazenda, da Secretaria do Planejamento, Fazenda, Social, Saúde, todas as secretarias que tiveram emendas. Eu não sei se o trabalho teve emenda, teve emenda de vereador, sim, do Cabo Júlio, inclusive, para o trabalho. Então, que foi a única, eu não conheço, eu estudo administração desde 79, eu não conheço nenhuma cidade no Brasil, viu, o vereador Bruno, o vereador Peixão, nenhuma cidade do Brasil que consegue efetivar 100% das emendas. Eles atingem, quando muito, eu lembro no Estado era 50%, 60%, já era marca de comemoração. Para ter ideia, eu tive emenda de 2018, o Jean acompanhou, que até hoje ainda vem ocorrendo liberação. O Jean e o Pedro acompanharam. Então, a cidade ela é uma marca digna de constar nos anais, viu, presidente? Tanto aqui da Câmara quanto da Prefeitura, de efetividade de gasto público. Então, e essa mesma metodologia, nós já combinamos com a Sandra, com todas as equipes, e a gente tem o apoio do Tarso, que trabalha no gabinete do vice-prefeito, usando a experiência que nós tivemos lá na Assembleia, essa mesma metodologia nós vamos utilizar esse ano e vamos aperfeiçoar para que ela seja apta esse ano e o ano que vem. Esse ano, com, inclusive, a pressa de ter os documentos formalizados até 30 de junho. Então, de novo, eu quero deixar um registro, que é uma conquista da cidade e deve a essa integração, a esse respeito da Câmara e dos senhores vereadores e das secretarias, e, no caso, que faz a coordenação, a Secretaria de Planejamento. Desculpa interromper. Só um detalhe, os 50% da saúde já está designado para a saúde. E o outro no planejamento, que aí ele vai trabalhar no planejamento, conforme... que aí nós vamos remanejar de acordo com as indicações, e sempre dentro dos programas que vocês viram. Aí tem esse rol de programas que o William apresentou, tem que ser dentro dos programas. Não pode, por exemplo, criar um programa novo. Sim. Então, isso então aí tem, mas o rol aí também, se a gente trabalha com mais de 4 mil itens, então cabe sempre a ação do vereador, vai caber em algum programa. Desculpa, viu, Vinícius? Imagina. Juliana, acho que já estamos terminando essa parte aí. Juliana, por favor, o próximo. Tá. Agora, então,
a receita basicamente é isso, né? Esse resumo. E o Vilmar, agora, ele vai falar um pouco sobre são 92. a despesa, né? Então, Isso, são 92 passo a palavra aqui para o Vilmar. Muito obrigado pela atenção. Parabéns, obrigado. Vilmar. Boa tarde. A LDO, ela tem uma particularidade das peças orçamentárias, que é com relação à programação da despesa, no que tange os programas, as atividades, as ações, as metas e os indicadores. Então, neste momento, nós temos, de uma maneira consolidada, ou seja, não só a Prefeitura, como também a Câmara Municipal, a Administração Indireta, SEMAI, INCOP, Rio Preto Prev, numa totalidade de 92 programas previstos para 2025. 56 projetos e 109 atividades, que são as ações governamentais, né? Pode passar. Também 13 operações especiais. Essas operações especiais, elas têm esse nome de acordo com a obrigação fiscal de algumas ações que nós precisamos demonstrar, que são pagamentos de precatórios, a amortização e o pagamento do principal da dívida pública e também a reserva de contingência, que são cada um dos entes que compõem o orçamento consolidado, ele precisa ter uma reserva que faz jus ao quê? Durante a execução do orçamento, se você tiver alguma previsão, algum gasto que não estava previsto, então você precisa reservar um valor para ficar disposto, no caso de precisar utilizar. A LDO, ela dá as diretrizes do orçamento. Na LDO que vai estar essa previsão do montante que pode ser utilizado. E por que são 3? Porque uma fica no SEMAI, que ele tem também a sua própria receita, a sua própria administração de recursos, outra da Prefeitura, que é lotada na Prefeitura de Rio Preto, na Secretaria de Planejamento, e a outra é a reserva que compõe a Previdência Municipal, a Rio Preto Prev. E ela tem uma particularidade que o recurso dela é a única que deve se fazer caixa. Para o quê? Para a previsão das aposentadorias, das pensões. Então, quanto mais recurso a Previdência tiver, mais saúde financeira ela terá. E os indicadores, só um pouquinho, de programa, que eu vou até aproveitar um parênteses, ele é elencado com o programa de metas. Então, nós temos previsto para o próximo exercício 370 indicadores, sendo que mais de 180 estão só na Secretaria de Saúde. Então, tudo aquilo que foi apresentado no slide anterior, no documento anterior de programa de metas, ele faz jus ao que foi realizado neste primeiro semestre. E aqui vai estar, então, a previsão do próximo programa de metas a partir de 2025. Aqui nós temos a classificação das ODS, como o professor Bolsonaro já adiantou, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o compromisso firmado junto à ONU pelo Brasil e, consequentemente, ao município de São José do Rio Preto, que nós temos aí até 2030 um planejamento de longo prazo que está inserido na peça orçamentária. Então, cada uma das unidades, desde o gabinete do prefeito, as unidades que estão diretamente ligadas ao gabinete, né, como a subprefeitura de Talhado, Schmidt, a Escola de Gestão Pública, o PROCON, Defesa Civil, são 11, não vou falar todas aqui agora, que eu vou esquecer alguma, né? A Secretaria de Administração, a Procuradoria, Assistência Social, a Fazenda, a Secretaria de Esportes e Lazer, a Secretaria de Saúde. Então, ela utiliza, desde o início que foi elaborado o PPA em 2021, esta estrutura de ODS, e agora ela vai, né, na LDO fazer esse planejamento de longo prazo,
no médio prazo, no ano que vem, juntamente com o programa de metas. Seguindo, né, temos ainda a Secretaria de Planejamento, Educação, Obras, Comunicação, Agricultura, Abastecimento, Habitação, Desenvolvimento Econômico e Turismo, Cultura, Meio Ambiente, Urbanismo, Trânsito e Transportes, Serviços Gerais, a Secretaria de Mulher, Pessoa com Deficiência e Igualdade Racial, Secretaria de Trabalho, Emprego, Bem-Estar Animal e a Secretaria de Segurança Pública. Até o momento, 23 secretarias, considerando o gabinete do prefeito como uma, né, dentro da estrutura da administração direta. E a Câmara também, né, que também faz parte, né, o município ele é um só, não só a prefeitura, como a Câmara, por ser um outro poder, também faz jus ao compromisso aí das ODS, né, do que o Brasil assinou juntamente às Nações Unidas. A INCOP, a Rio Preto Prev e o SEMAI, né, com seus programas e os seus ODS, né, que para ser desenvolvidos essas metas para o ano que vem. Aqui nós temos apenas um exemplo dos programas e os seus indicadores. Em toda essa estrutura que nós vimos de ODS, cada um desses programas, cada uma dessas unidades, ela tem pelo menos um indicador de programa. E nós vimos que são 370. Então, não dá para trazer todos aqui, que eu iria ficar aqui até de noite, falando um por um e exemplificando. Então, logo a lei for aprovada, ela faz parte do anexo 5 da LDO, são em torno de 100 páginas, mais ou menos, então vai estar disponível para quem tiver interesse, inclusive no portal da transparência da Prefeitura. Então, aqui nós trouxemos apenas alguns, né? A Câmara, que está com o seu programa de energia limpa, previsto para o ano que vem, a Rio Preto Prev, a manutenção do programa RPP Digital e Sistemas de Autoatendimentos, o SEMAI, com a sua eficiência operacional de esgoto em metros cúbicos, né? 36.581.760 metros cúbicos. Então, lembrando que essas quantidades, né, elas foram informadas por cada unidade responsável para nós no planejamento, e nós fazemos essa consolidação de todas essas informações, e essas são as quantidades previstas para serem realizadas em 2025, que aí vai fazer jus ao documento de programa de metas no ano que vem. Pode passar. Não, acho que foi isso. Não, mais um. Isso. Aqui nós temos, né, mais um outro exemplo, que é com relação às ações orçamentárias que estão inseridas dentro de cada um dos programas orçamentários. Então, a título de exemplo, né, nós pegamos apenas algumas também. A Secretaria de Assistência Social, com seus atendimentos realizados a famílias e indivíduos. Então, ela tem uma previsão no total, em todos os CRAS, todos os tipos de atendimentos que a Secretaria faz neste programa, de fazer 150 mil atendimentos. A Secretaria de Planejamento, através lá do programa do Parque Tecnológico, que a Márcia falou aqui, referente a esse ano, tem uma previsão para o ano que vem de atender 60 empresas. A educação, no total aqui de alunos matriculados nas creches, ensino básico, ensino infantil, em torno de 47.530 alunos para serem atendidos no próximo exercício. A Secretaria de Trabalho e Emprego, nessa meta aqui de qualificação e capacitação de munícipes com inserção no mercado de trabalho, nos informaram uma previsão de fazer o quê? 700 atendimentos nesse sentido, certo? Então, a Secretaria de Trânsito também tem lá o programa de subsídio ao transporte, tem uma previsão de 15 milhões e 500 mil munícipes que irão passar, né, utilizar esse serviço, lembrando que aqui não é a quantidade de munícipe, mas sim quantas vezes ele utiliza o serviço durante o ano. E a Secretaria de Habitação, um atendimento aí às famílias, em torno aí de 30 atendimentos, a previsão deles para o próximo exercício. Pode passar.
Aqui nós temos um resumo geral das despesas. Eu lembro que a LDO, apesar da gente sempre se atentar muito a recurso, dinheiro, né, receita, despesa, porém, ela é uma prévia, né? Eu gosto sempre de lembrar isso. Ela é uma prévia, ela não é uma verdade absoluta para o próximo exercício ainda, né? Então, por isso, nós trazemos aqui um quadro geral com o detalhamento de todas as secretarias, com as divisões dos eixos de desenvolvimento, de acordo com aquilo que nós apresentamos no programa de metas, o eixo institucional, social, urbano e ambiental, né? Então, cada um dos três, conforme as cores, né, é onde tem aí, no nosso entendimento, né, cada eixo aí, como ele melhor se enquadra dentro dessa projeção aí do gasto público, certo? Então, chegando a um total consolidado de 3.297.263.600, que é exatamente a mesma receita arrecadada demonstrada pelo Vinícius no início da apresentação da LDO. Aqui, lembrando, mais uma vez, uma informação inicial, esse detalhamento dessa aplicação obrigatória constitucional, tanto com recursos de fonte 1, que já foi falado aqui anteriormente, que a única obrigação da fonte 1 é, no mínimo, né, os 25%, considerado o Fundeb, e, no mínimo, 15% em saúde. Então, inicialmente, nesse primeiro momento, nós estamos com esses valores, né? Quando vier o momento da LOA, a lei orçamentária, aí, de fato, é onde nós vamos ter esses números previstos para o próximo exercício. E é só, muito obrigado. Eu devolvo a palavra ao professor Bolsoni. Presidente. Desculpa, o presidente. Obrigado. Parabéns, viu? Muito obrigado. Foi feito muito bem as explanações, né? Eu costumo dizer aqui na casa que aqui ninguém é técnico, ou tem algum, eu não estou sabendo. Então, nós somos técnicos. Eu acho que essa questão de matemática, de posição financeira, realmente quem entende, né, que é a Secretaria da Fazenda e o Planejamento, que explanou muito bem, para que a população saiba, né? Tem perguntas que, por exemplo, na LDO ou também quando faz audiência na Fazenda, que não cabe, porque é questão técnica. Então, não adianta você discutir uma coisa que você não estudou. No mínimo, acho que é estudar economia e saber onde que os recursos devem ser aplicados ou não. A gente só tem que acompanhar e dar satisfação para a população que está assistindo aí, que está transmitindo, né? E vai ficar aí para ser transmitido. Eu vou abrir rapidamente, quero que resuma bem, somente aqueles que vão fazer perguntas. Eu quero começar aqui, abrindo para fazer pergunta, alguém da população aí que veio, pessoal dos bairros, pessoas que querem saber alguma coisa. Eu vejo, não sei se tem alguém da população aí. Todo mundo, nós somos da população, né? Somos representantes também. Ou então funcionário público, municipal, né? No caso é da população, que queira fazer pergunta. Eu vou dar um microfone para fazer apenas uma pergunta, para que a gente dê espaço para outras pessoas também poder fazer as suas perguntas. Pode, o menino. É o Montenegro. Se identifique aí, o nome, né? De onde é. Uma boa tarde a todos. Um prazer, Alexandre Montenegro. Primeiro, parabenizar a presidência aí, cumprimentar todos os autoridades, vereadores presentes aí. Minha pergunta, acho que vai de encontro, presidente da sessão aí, o Anderson, bem, cumprimentar o vice-prefeito Orlando Bolsoni. A minha pergunta vai de encontro com o que você acabou de falar, né? Você deixou claro assim, nós não somos técnicos, né? E a população, eu acredito, a audiência pública ela tem o viés de informação e também prestação de contas à população. E aí me cabe duas perguntas aí específicas, né? A primeira, acho que a gente viu bastante a previsão de receita, mas eu gostaria de entender um pouco melhor como que está a despesa e também como que a prefeitura tem em questão aí de débitos, né?
para o ano que vem e como que está essa situação. Eu tenho um comparativo do ano passado e acho que seria importante para a população. Outro aspecto que me chamou um pouquinho a atenção ali, né, eu não sei se isso é possível, mas deveria ser feito. Eu sei que a divisão de relação à gestão aí financeira das secretarias, ela tem as suas métricas aí, né? E quem sou eu para dizer? Mas nós temos a grande dificuldade aí, e se eu vier até aqui não falar de 2 milhões para a segurança pública e 2 milhões também para a causa animal, eu vou estar sendo hipócrita, né? Até porque, vou deixar bem claro aqui, 2 milhões não serviu, se serviu para alguma coisa, o presidente da Associação dos Guardas Municipais está aqui esse ano, e aí me cabe diretamente ao vereador Coronel Jean Charles, foi secretário de Segurança Pública, vai poder falar melhor se 2 milhões dá certo para uma Secretaria de Segurança Pública com uma metrópole de São José do Rio Preto, né? Ou se a Câmara aí precisaria intervir nisso, ao meu ver, leigamente, viu, presidente? Quem sou eu aqui, né? Mas, ao meu ver, a gente vai precisar trabalhar ali, né? Eu vi algumas questões também, e vai para a minha terceira colocação, a respeito das fontes ali de entrada. Nós temos um grande problema ali. Nós tivemos as fontes de entrada relacionadas aí a trânsito, a Secretaria de Trânsito, e nós temos um grande problema dessa destinação das autuações. Nós temos uma destinação com previsão legal à segurança pública, e até hoje, e tanto ali me preocupa muito que não está previsto essa destinação à Secretaria de Segurança Pública. Então, terceira pergunta, nós temos alguma destinação já em provisionamento para o ano que vem? Convênio de segurança pública e trânsito existe, já que a Guarda Municipal é quem fiscaliza o trânsito. Agradeço a oportunidade e a disposição. Você quer ver se ele quer fazer? Não, tá. Não, tranquilo. Primeiro, agradecer a tua presença e a tua pergunta. Esse detalhamento, aí nós estamos, inclusive, disponíveis sempre, né, para prestar esclarecimento. Esse detalhamento ele vai ser feito lá na LOA. Então, esse momento é o momento das diretrizes, então estabelece as fontes possíveis e também o encaminhamento dessas fontes, faz a reserva. Lá em agosto, até lá, a gente vai observando a economia, e aí a lei orçamentária ela já é um nível de detalhamento tanto das receitas, então já tem uma aproximação maior, porque o comportamento da economia, por exemplo, nós estamos fazendo, como o Vinícius esclareceu bem aí, a gente pega Banco Central, pega a expectativa da economia, então a gente analisa esse momento. Quando chegar lá em agosto até 30 de agosto, nós vamos ter essa análise, e aí, quando nós vamos fazer o detalhamento, aí vamos apresentar em audiência aqui. Mas eu agradeço muito a Sandra, quer completar o que eu disse. Bom, eu pedi para voltar aqui no resumo da despesa, porque, assim, a receita ela é aquela. Ela não vai ser reestimada agora, vai ser reestimada em agosto. Por exemplo, se algum vereador resolver fazer uma emenda passando para a Secretaria de Segurança um valor, então ele vai ter que tirar dessa fonte 1 de algum lugar para passar, porque eu não tenho como crescer a Secretaria de Segurança sem tirar de um outro lugar, né? Ou o que pode crescer é a Secretaria procurar convênios, né, com o governo estadual e federal, que aí ela vai conseguir, ou também ela pode criar um fundo e definir com a Secretaria de Trânsito qual o percentual que ela vai trabalhar de multa, que vai passar para a Secretaria de Segurança, aí ele pode entrar como uma fonte 3 na Secretaria de Segurança. Então, eu só queria deixar registrado que isso aqui, se eu tiro 1 milhão para dar para cá, eu tenho que tirar de alguém esse 1 milhão. Né? Então, não tem como... Conta não fecha. Não fecha. Essa análise ela vai sendo feita e ela vai ser fechada 30 de agosto. Obrigado.
Coronel Jean Charles, pode. Eu aproveito e já falo que era um assunto da pauta que foi levantado aí, né, que eu gostaria de falar. Eu aproveito e já falo de outras questões aí, né, dessa questão do programa de metas, cumprimentar novamente a secretaria, porque, como o senhor mesmo mencionou, a gente vem acompanhando, aí eu lembro que o Pedro Roberto estava também na época, quando a secretaria recepcionou, não sei se esse é o termo certo, né, ou aderiu aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, e todo o planejamento foi feito com base nisso. Aliás, com base nisso, e até orientado à época, eu volto a agradecer publicamente ao William o apoio que ele nos deu na confecção do Plano Municipal de Segurança. Também no plano a gente coloca em todas as ações, a gente já determina quais são, qual objetivo está atingindo com aquela ação proposta. Agora, especificamente eu quero cumprimentar o presidente da associação, Martínio, e o ex-presidente Montenegro, que estão aqui, né? Com referente ao orçamento, realmente, Sandra, o secretário sabe o quanto a gente discutiu com relação a essa questão do orçamento, né? E minha posição é essa, e continua sendo, né? Quer dizer, foi subavaliado, no meu entender, o orçamento quando a secretaria foi criada. E o histórico, quando é feito através do histórico, né? Permanece um histórico defasado, porque se o histórico se iniciou defasado, o histórico continua defasado. Então, eu continuo, eu endosso as palavras do Montenegro, realmente está defasado, com esse orçamento muito difícil, né? Sem desprezo nenhum outro, tem secretaria com orçamento maior e que não tem as despesas que tem a Secretaria de Trânsito. Porém, parte disso ele é suprido, né? E aí eu venho dar notícia para o presidente, para o ex-presidente, que hoje, depois de muito tempo, graças a Deus, foi possível assinar, a informação que eu tenho, que foi assinada a instrução técnica entre a Secretaria de Trânsito e a Secretaria de Segurança Pública, onde vai ser possível, e não é um repasse de verba, né? E sim o pagamento de partes das despesas da Guarda feito pela Secretaria de Trânsito através do percentual das autuações que são feitas pela Guarda. Mas é interessante isso, né? Porque é meio perverso, né? A receita da Secretaria de Trânsito, né? A maioria é de multas, mas isso sem a Guarda nada daquilo aconteceria, né? E aí a Guarda tem que ficar com o pirezinho para poder tentar recurso nisso, né? E foi assim um trabalho árduo, né? Até chegar nessa assinatura que deve estar sendo publicado. Então, mas ainda não supre tudo. Bom dizer o seguinte também, que essa receita, ou melhor, essa despesa da Guarda, através desse convênio, que não é esse o termo, segundo a Procuradoria, mas, enfim, o termo não importa, o que importa é custear essas despesas. Ela também tem sua limitação, não pode ser para tudo. Então, através da regra do Frontan, só algumas coisas podem ser custeadas. Ou seja, parte daquilo que a Guarda precisa não vai ter orçamento para isso. Então, é isso sim que eu já quero aproveitar e pedir, eu vou procurar novamente, é preciso rever, através da LOA agora, né? Na LOA, a gente sabe que é LDO, na LOA agora a gente tem que rever para subir esse orçamento e, juntamente com aquilo que, com o dinheiro que vem da Secretaria de Trânsito, não vem o dinheiro, né? Por isso que ele não aparece aí também, tá? Ele não pode aparecer porque não é repasse do dinheiro. E sim, você entrega os pedidos e o dinheiro está na Secretaria, é do fundo. É uma contratação de serviço, exatamente. Então, ele não vai aparecer aí. Salário, né? O salário dos guardas fica na Secretaria de Também fica lá, não aparece aqui. Então, a saúde aparece lá, né?
da saúde. A folha da saúde, como ela tem vinculação... Educação também, né? E educação também, então ela também tem vinculação. E saúde. Mas, enfim, então quero dizer que realmente procede a colocação do Montenegro, que eu sei que é a mesma do Martino, e dizer dessa necessidade da gente voltar a rever, porque com esse orçamento realmente fica totalmente improvável, né? Por conta disso, porque não é possível tudo. E é preciso investimentos, principalmente na área de tecnologia, de melhoria de equipamento, enfim, tudo mais. Eu não sei se eu ajudei, eu respondi ou não. Eu queria complementar, mas... Tá, pode. Quer fazer? É para... Está gravando, né? Faz o último complemento. Já tá. Bom, boa tarde. Quero cumprimentar o vice-prefeito, a todos os vereadores, autoridades, secretários que estejam aqui. Eu só vou complementar, o Coronel Jean já falou bastante, o Montenegro fez a pergunta aqui pertinente. E aí, como falou, né, desculpa, eu não lembro o nome dela. Sandra. Tem que tirar de algum lugar para colocar em outro, obviamente, né? Não surge orçamento do nada. Mas eu creio que a segurança pública hoje ela é uma das pautas que a sociedade mais se importa. Se não for a que ela mais se importa, talvez ela seja a que ela mais se importa. Se você pegar algumas pesquisas que dizem isso. Então, como o Coronel Jean falou, 2 milhões para uma Secretaria de Segurança fica impossível de trabalhar. Uma das perguntas que eu tenho é se o FUNTRAN, esse acordo que foi feito, esse termo aí, qual a porcentagem, né? E quero dizer assim, só a Guarda Municipal, ela tem hoje 220 agentes. E eu vejo secretarias aí com um orçamento de 3, 5 milhões, 8 milhões, 70 milhões, sei lá, 27 milhões, assistência social. Se tem o mesmo número de agentes que a segurança pública. Por exemplo, Guarda Municipal. Só na Guarda Municipal, nós vamos comparar a questão de equipamento. Coturnos, colete balístico, arma de fogo que está sendo feito convênio agora, equipamentos diversos, né, viaturas que rodam 24 horas por dia, né, atendem emergência. Então, acho que é um custo um pouco alto para se pensar em segurança pública, 2 milhões na cidade de São José do Rio Preto. É claro que vai vir a LOA depois, isso vai ser discutido novamente, mas acho que já é um momento, né, de se já adiantar esse assunto, né, para que se resolva esse problema, porque a gente tem uma preocupação. Vem um concurso aí, mais 100 guardas municipais, quer dizer, nós de 220 vamos para 320, mais ou menos, então vai aumentar mais o custo. E aí tem curso de formação, curso de aperfeiçoamento, curso de tiro, né? O Coronel Jean foi secretário, acompanha o trabalho aí, sabe quanto que isso vai ser custoso, trabalhoso, mais importante para a sociedade. Então é esse mais ou menos o ponto que eu quero deixar, né? Tem outras questões que eu acho que não é o momento, né? Da questão do FUNTRAN, que a Guarda Municipal poderia estar fazendo muito mais para que esse orçamento crescesse, mas falta um pouco de incentivo, de recurso para que de tecnologia, para que a gente seja mais rápido, mais eficiente nesse aspecto, certo? Então é isso. Fica a pergunta aí de quantos por cento é o FUNTRAN. Quer completar? Eu não falei das tratativas antes que estava a questão do convênio. Eu trabalhei, inclusive, desde o início, junto do Jean, mas por questão ética e até de delicadeza, o respeito que eu tenho pelo Jean, que eu não fiz citação aqui na minha parte. Eu pedi para o Jean fazer esse esclarecimento e falar a função da audiência, exatamente, de ouvir e depois nós vamos ponderar daqui até agosto. Porque a LOA, eu não vi o fechamento, tá? Porque eu só tive a notícia que foi assinado e vai dar encaminhamento. Nesses últimos tempos, a gente tem informação que o secretário conseguiu, através da Fazenda, uma reposição
de um orçamento para poder suprir algumas necessidades. Ao que consta, deve seguir o mesmo padrão do percentual que a PM também, que é também custeado para a PM com despesa e viatura, aquelas coisas todas. Acredito que deve estar na faixa de 15% a 20%, que vai dar mais ou menos um outro valor como esse, na faixa de uns 2 milhões de reais. Seria mais 2 milhões em cima disso, né? Entendeu? 2 milhões de orçamento e o do Funtrão seria mais ou menos uns mais 2 milhões. Mais o gasto do pessoal, que não aparece. Mas é que o gasto não aparece nas outras também, né? Então, mas mas aí tem que pôr para todas também, dá na mesma, né? Só vai na tabela vai dar a mesma coisa. Mas sem guarda. Não, então, e agora a gente vai abrir esse debate para poder complementar para atingir aquilo que é a previsão orçamentária, que eu não sei qual que está agora sendo feita, tal, mas que falta ainda para poder suprir as necessidades. Esse combinado ele é para esse ano ou é já uma coisa que vai perdurar por alguns anos? Não, isso não é combinado, isso é documento feito e... Durante anos ou é só para esse ano? Não, isso é até que exista. Não é coisa para... É de Estado, não é de governo. Exatamente. Então, isso é... Está claro para você, não? Até que perdura, até que exista o Fontran, né? Então. E outra, a atenção que nós temos com a segurança, eu vou pedir para o coronel falar de que secretaria que foi tirado o recurso para começar a Secretaria de Segurança Pública. Foi do planejamento mesmo, né? Nós cortamos o nosso recurso, então só para demonstrar a importância que nós damos e também para a figura de quem liderava e de quem lidera até hoje. Mas, de novo, para isso que nós vamos continuar conversando de forma transparente o que nós estamos fazendo aqui. Presidente. Não, deixa eu te explicar como que é, só um recurso, como ela foi criada. Eu sei, mas é por isso que eu estou dando. Todas essas secretarias, nós temos um texto chamado aí Eu sei, Alexandre, deixa eu te dar algo. Eu quis justificar o seguinte, que nós tínhamos programas, que ela foi criada num tempo que a execução e o planejamento orçamentário estavam andando. Eu quis justificar o seguinte, deixar claro o seguinte, que a importância que nós damos para a segurança, nós temos certeza disso, a importância. Inclusive, a segurança, você conhece melhor que eu, o espaço que tem e os planos que a gente tem na questão de tecnologia. Então, eu quis justificar o seguinte, nós achamos tão importante que nós abrimos mão de programas de desenvolvimento, nós abrimos mão e passamos tranquilo. Não foi nenhuma... Hoje que está surgindo esse assunto, em nenhum momento foi citado. Então, esse é o objetivo de esclarecer a importância que se dá. Agora vamos... Obrigado, Alexandre. Obrigado aí. Eu acredito que vai ser amadurecido, como ele falou, até a LOA, né? Quem sabe muita coisa pode ser ajustada. Eu acho que merece, segurança de Rio Preto, pela GCM, merece respeito. Antes de passar a palavra para o vereador Pedro, que já está com o microfone, eu preciso me ausentar devido a um problema que eu tive, médico, e o médico falou, você não pode ficar muito tempo sentado. E eu não quis faltar também da audiência, né? Nunca faltei, em 8 anos. Obrigado. Eu vou passar a presidência para um dos membros, o Cabo Júlio está aqui, o coronel. Eu vou passar a presidência para eles terminar de conduzir e encerrar. Tá? Eu peço desculpa aí à população que nos assiste, que está presente. Eu não posso ficar mais por problemas de saúde, tá bom? Por orientação médica. E agradeço pela oportunidade de estar com o senhor e com todos aí da equipe e com todos vocês aqui presentes. Obrigado. Só deixa eu passar. Não, Anderson, então vamos passar. Vem cá, Sandro, por favor, aqui.
Mas não passar os documentos para você aqui. E aí, vou ter que ler, hein? Tá difícil de ler aí. Vem cá, Sandra, por favor. Cadê a Márcia fazendo um favor aqui para passar? E a Juliana. Isso aí é o simbolismo aí da. Fica lá do lado do presidente aí, Ju. Aí passa pro. Jean, Não, do seu lado. É. Vamos lá, não, vamos assim, depois nós... Aí, perfeito. Aqui, vamos lá. Tranquilo. São os dois materiais políticos. doutor, fica aqui. Para nós, tá? Para anexar lá. Obrigado, viu? Obrigado, meu irmão. Eu cuido da Deus saúde, abençoe. viu? Cuido da saúde. Não, cuido da saúde. Ô, Ju, vem aqui, por favor. Você vai me deixar sozinho? Por favor. Você vai me deixar sozinho, então? Por favor. Não, mas fica do meu lado aqui, ó. Pode vir. Agora o Pedro está com a palavra. Isso. Cuida aí. Tá mais magro, hein? Bom, saudar o secretário de Planejamento, professor Orlando Bolsoni, saudar toda a equipe aqui da Secretaria de Planejamento, saudar o Coronel Jean Charles, vereador que preside nesse momento aqui a audiência, todos os presentes, vereador Cabo Júlio, não sei se tem mais um secretário, Rodrigo Montenegro, integrante da Guarda, Martino, todos os presentes aqui. Os vereadores que vão chegar daqui a pouco, enfim. Eu já estou satisfeito com alguns questionamentos aí também que já foram feitos. A gente sabe que, como o Vinícius disse, né, são previsões. Queria perguntar para o professor Bolsoni, comparado ao ano passado, pensando neste ano e no ano que vem, olha só, hein, pergunta difícil de responder. Como é que está vamos dizer assim, do ano passado para este ano, em termos de econômicos, tá? Porque nós estamos falando, né, de uma previsão para o ano que vem, mas comparando o ano passado e este ano, nós temos alguma evolução, por exemplo, o que se arrecada com prestação de serviço no município? Tem algum dado que nos deixe mais animados ou mais preocupados em relação à questão econômica? É uma pergunta. A outra pergunta, por exemplo, IPTU, eu não sei, tem este ano, né, já houve aí uma arrecadação comparado ao ano passado e uma previsão para o ano que vem. Agora, em relação gostaria de saber, em relação a um possível empréstimo que o município pretende contrair pelo SEMAI, de 650 milhões, não vou entrar no mérito agora de necessidade ou não é essa a questão. No caso desse empréstimo, o fiador desse empréstimo é o município ou, no caso do SEMAI, a gente está ouvindo falar que o SEMAI teria condição de arcar com isso, desse pagamento, enfim. Então, eu queria saber se, tudo bem, mesmo que o SEMAI diga que pode arcar com esse pagamento, mas se ele não conseguir pagar, o fiador é o município? A pergunta é essa. Tá. Vou começar da última, então. O tomador, salvo o melhor juiz aí, o tomador é o município. Ele toma o recurso, ele empresta, passa para o SEMAI, e o SEMAI paga o município de acordo com as prestações. A minha equipe aqui pode me corrigir o que julgar necessário. Para o ano que vem, você viu aí, consta um valor, te dou os números, o pessoal pode me corrigir, porque tudo pode me corrigir, mas em especial os números. O valor de... Obrigado, viu, Martino? Obrigado, Alexandre. Um abraço.
Para o ano que vem está, porque assim, contrata o total, certo? E vai sacando ao longo do empréstimo. Então, veja que para o ano que vem, nesse momento, eu não sei quando chegar lá em agosto, como que vai estar, está previsto 40 milhões, de utilizar 40 milhões. Então, por isso que você vê que houve um incremento da participação do SEMAI na despesa da Prefeitura. Comportamento. Esses números aí, primeiro, estão super disponíveis, como sempre. Nesse momento de hoje até o mês de março, a Receita ela não está se comportando dentro do previsto. Há uma queda de receita, no caso, caiu o IPVA, em especial foi o IPVA, mas esses números estão disponíveis, então, a hora que quiser, nós passamos. Então, o que acontece? O jeito que fez aí, Pedro, foi uma forma bem, nós procuramos fazer, dado o momento, bem conservador. No total, pé no chão. Isso, pé no chão. No geral, é pouco mais de 5%. Tá? Deixa eu aproveitar e fazer uma observação, que eu espero que não seja, viu? Espero que não seja. Mas pode ser que seja a última LDO municipal que o vereador Jean esteja participando. E quem sabe ele vai participar, às vezes, lá na Assembleia ou no Congresso Nacional no futuro. Qualquer um dos dois estão preparados para isso. Eu quero fazer como vocês estão. Cadê o Cabo Júlio? Perdi o Cabo Júlio aí. Então, assim, então fazer um registro assim, de que eu acompanho desde sempre, não acompanhei os 4 anos que terminaram de 2017 a 2020. Né? Eu acompanhava só através, como deputado, eu aparecia aqui, mas eu só ouvia, não perguntava, era mais para conhecer. Eu quero fazer um registro muito especial, que vocês dois sempre, me permitam falar a vocês aí, sempre procurar estudar esses assuntos. Vejo que a minha equipe está me dando sinal de aprovação. Então, que isso é muito importante. Isso é uma das funções mais importantes. A legislação orçamentária é talvez mais importante que a lei orgânica do município. E quanto que é importante esses debates. Então, os números, mas para ficar, então, fazer esse registro é muito especial para ficar aí nos anais da casa. Com relação, então, à receita, ela não está se comportando dentro do... até aqui, nós estamos com uma defasagem, me corrija a nossa equipe aqui, de 40 milhões, e principalmente se deu em função do IPVA. Nós conseguimos equilibrar o IPTU, mas o IPVA, o ano que passou, foi em especial o ICMS, porque o ICMS, foram feitas desonerações a nível, uma legislação federal, que desonerou, ou seja, em certos tipos de atividade, deixar de pagar e caiu a receita e veio impactar depois. Eu quero fazer um convite, inclusive, amanhã nós vamos ter um debate sobre de novo, que eu insisto que você continua, pode às vezes não ser atividade política, mas na atividade pública. Lá no Parque Tecnológico, às 8 horas da manhã, para discutir justo reforma tributária. Então, veja que interessante. Eu já tenho estudos que a nossa região, eu faço acompanhamento, a minha equipe faz, eu tenho um laço com a FEBRAFIT, que é a Federação dos Fiscais de Renda do Brasil. O presidente, por uma coincidência, foi meu colega fiscal de rendas, que é o Rodrigo Espada. Então, a região não vai perder com a reforma tributária. Então, isso é uma boa notícia. Agora é o seguinte, como que nós vamos trabalhar? Então os percentuais, por exemplo, então vai ser IBS. Então, é importante isso, e é importante essa a pergunta tua, as observações que fez. Por exemplo, o Jean fez a respeito dos fundos.
Então, a dificuldade que a gente tem assim, desse relacionamento institucional, trânsito, segurança, que, por exemplo, a segurança trabalha, o trânsito, né? O transporte arrecada. Né? E aí nós vamos ter esse... É igual ao município, né? Ele arrecada e depois pedir para ficar então é muito importante. Então, mas bem específico também com relação. Então, amanhã vocês estão convidados aí a participar e a questionar. E muito importante esse questionamento. Aí o detalhe, inclusive, com relação ao empréstimo. No texto, depois da lei da LDO, vai vir o volume estimado de pagamento para o ano que vem, que é de 100 dos empréstimos já contraídos, que é 190, aproximadamente 190 milhões de reais, mais ou menos 12% do total do 1.700 que vai, ela é uma, que eu falo, discricionária, mas acaba virando despesa obrigatória. Então, vai vir no texto. 190. Pagamento de dívida? Pagamento de dívida, de prestações de juros. De todos os contratos que existem até hoje, né? Então, eu não tenho esse número, exato, mas é aproximadamente 500 milhões de reais. Exatamente. 129 está pagando. Tá. Então, esses são números, são peças que vêm, são peças orçamentárias que tem que vir. Então, esse é o... Aí, fala. Não, aí eu não conheço o texto, porque assim, como que eu não conheço o texto, aí a Câmara vai debruçar. Aí tem os estudos, eu não tenho. Aí, no caso, o planejamento, no caso... Não, ele já tem... como que funciona? É assim, ó, ele já estamos fazendo pagamentos dele. É assim, ó, como que faz? Você tem um volume, o crédito é como se fosse um cheque especial. Aí, à medida que você vai sacando, aí você já vai pagando juros. Sim. Não. Tem uma carência, mas ele não à medida que vai sacando. Aí eu não vou lembrar, que é nível de detalhe que eu não conheço. Eu sei a época que foi assim, ó. Eu posso falar da estratégia. Primeiro, a cidade ela tem empréstimos desde, por exemplo, a estação de tratamento de água, que é um empréstimo de 1949, na época do saudoso, dos maiores prefeitos da história de Rio Preto, que às vezes não é muito reconhecido, que é o saudoso prefeito Filadelfo Gouveia Neto, que foi, por exemplo, quem fez a doação num estudo do William Pro. Está sendo um assunto aí, o Pedro, uma das doações para o alarme, inclusive Filadelfo, outro dia que a gente lembrou. O Filadelfo Gouveia Neto fez o primeiro empréstimo para fazer o Palácio das Águas. Então, não sei se é óbvio que já foi pago. Depois, quando coordenei o Banco Mundial 83, 88, nós fizemos empréstimo, por exemplo, para fazer a Avenida de Maio, para fazer Hernani Pires Domingues, ou seja, asfaltada. Então, tem empréstimos que vêm, assim, ele vem ocorrendo. O último de 300 milhões, qual que foi a estratégia? E isso foi falado de forma muito clara numa audiência lá no nono andar. Assim, foi uma forma de manter, de girar também a economia, porque ele não era um empréstimo. Por exemplo, se você pega, vou pegar exemplos recentes aí, você pega e que foram super eficazes e efetivos. O empréstimo do combate às enchentes, então ele é fim específico, economicamente ele fica restrito
a um gasto num segmento muito específico, certo? A empresa que fez, certo? Então, um segmento específico. Nesse caso, nós usamos aí o 300 milhões, como são obras pulverizadas pela cidade, inclusive parte do anel viário, tudo, ele contribuiu decisivamente para a manutenção da economia. Entendeu? Agora, o empréstimo do SEMAI, eu não tenho conhecimento técnico, inclusive foi a Sandra testemunha, nossa equipe, foi para assim, foi para a gente, nós não temos conhecimento, não é tema de planejamento estratégico. Isso. Tem que ser explicitado, aí vai ter um cronograma de... tenho certeza, o Jean pode responder aqui, o presidente pode responder o seguinte, eu tenho certeza que isso deve estar todo no texto do projeto. Acho que é importante o debate, sim, a preocupação de todos, né? Só para lembrar, né? Identificar, para registrar, para ficar registrado. Só você falar o nome, eu sei quem você é, tudo, mas eu falo. Você falar o nome, porque aí fica registrado na ata, entendeu? Não. Eu sei que você fala, mas aí tem que... Tem que falar, então presta o microfone só para você falar só teu nome para ficar na ata. Tá. Só lembrar... Presidente Jean Charles. Só lembrar que, no caso dos 300 milhões, a Câmara autoriza o governo a financiar esse valor. A Caixa, que é o órgão do Estado responsável por gerenciar tudo isso aí, ela faz toda uma análise. A Caixa, quando autoriza isso, ela já verificou a saúde financeira do município, né? Então, ela também não concede se o município não tiver condição de receber isso, de pagar isso no tempo X lá, enfim, né? Tem todo esse trabalho aí, né? E os 300 é só para tentar ajudar no raciocínio aí, até onde eu sei, não é minha área, não. Os 300, tipo assim, esse ano pegou 100 para essas obras. Isso. Então, esses 100 tem a sua programação de pagação, aí depois no outro ano pegou mais 100, aí entra na outra programação. Então não é tudo de uma vez, começa tudo de uma vez. Então, conforme pega, aí começa a pagar. Vai ter um cronograma. E aí você fica atento. Esse é a mesma coisa, é isso aí, né, do SEMAI. É a mesma coisa porque não vai tudo de uma vez, né? A Câmara autoriza, depois da avaliação da Caixa, tem condição de pagar, o SEMAI tem condição de pagar. Aí, a partir daí, conforme pega, inicia uma programação de pagamento. É mais ou menos isso. Sim. De ampliar, né? Com as pessoas que estão, com os técnicos e tudo mais. Mas eu entendi a colocação dele, porque está dentro do contexto geral aí, para saber, né? Mas foi bem lembrado, viu, a questão. Obrigado, viu, Aldo? A questão do dia 16. Tem que falar, fala teu nome no microfone aí, senão... Já falou? Não, eu gosto de escutar quando os outros vêm falar tal, mas a gente aprende escutando do que falando. Exatamente. A minha preocupação, segundo isso que ocorre, quem lembra aqui da reforma do terminal rodoviário, que a licitação saiu por 16 milhões e foi entregue por 24 milhões e 400 mil? Teve um erro aí gigantesco, né? Então, a gente vai iniciar uma obra de 998 milhões, inicialmente, é o que, segundo as matérias que está percorrendo. Qualquer erro que tiver, isso aí, se errar em 30%, 20%, pode requerer novos financiamentos em cima desse de 600, que não vai ser suficiente. O terminal urbano lá da Circular Santa Luzia e Itamaraty, também o erro lá foi de quase de 20 milhões de reais, sendo que a obra, eu acho que acabou por 47 milhões. Aí isso daí é uma preocupação muito gigantesca da sociedade, por isso que a gente busca esclarecimento. O momento é esse. Quando a gente quer uma pergunta lá no 8º andar, tem que agendar, tem que ver se tem agenda, que poderia fazer uma pergunta mais clara. Agradeço pela oportunidade, mas eu fico nessa dúvida, porque o endividamento da cidade, com novo financiamento, se tiver algo mais urgente, vai ficar sem recurso. Aí sempre empréstimo. Muito longe. A informação que eu tenho que está muito longe. Com relação ao empréstimo, o
texto está aqui na Câmara, a exposição de motivo. Ele é Mas público, isso mesmo, você acho pode que ficar à vontade. A maioria das suas dúvidas poderão ser retiradas e talvez terão as Aí respostas. vai ter audiência. As suas e as minhas, viu? Agradeço. Da audiência pública. Tá. Tudo bem? Então, alguém mais? Acho que não, né? Dou por encerrado. Fazer o registro do secretário Agradeço. Rodrigo, da assessoria aí. Agradeço a presença de todos, secretário, dos vereadores que estiveram presentes aí, do pessoal da secretaria, né, do professor, da Sandra, do William, da Márcia, da Vinícius, do Vilmar, da Juliana, não podemos esquecer. Enfim, Deus abençoe a todos. Obrigado.